Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a seguir, que diz assim: apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos sejam, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Amém? Bem, meus amados e queridos irmãos, a mensagem de hoje que nós vamos falar é sobre os falsos profetas. Em todo tempo, em todo tempo, houve falsos profetas. Mesmo antes de Jesus, já tinha falsos homens que diziam que era profeta. Jeremias teve dificuldade com o falso profeta. Mas nunca se viu tantos falsos profetas como nesses dias atuais que estamos vivendo. Por quê? Para se cumprir o que Jesus declarou em São Mateus capítulo 25, que no final do tempo levantaria falsos profetas e que eles iriam fazer sinais, prodígios e maravilhas, e que, se fosse possível, enganaria a Deus escolhidos. E no texto aqui, Paulo, ele fala para a igreja de Corinto que não há de se admirar, nós não temos que ficar admirados com os sinais de prodígio que acontecem. Porque o próprio diabo, o próprio Satanás, ele se transfigura como anjos de luz. E ele fala aqui a respeito de muitos que dizem ser apóstolos de Cristo e não são. Eu fico imaginando, no livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus diz que muitos dizem que são apóstolos e não são, e que ele achou mentirosos. Existem muitas pessoas que se auto-intitulam apóstolos de Jesus. Há muitas pessoas que se ungem apóstolo, tomam para si uma honra para si, pela qual não foi chamado pelo Senhor, e acaba dando lugar para o diabo usá-lo, e isso tem trazido um estrago muito grande para a obra do Senhor Jesus. Mas o fim desses homens estão contados sobre a face da terra. O fim deles estão contados, porque a Bíblia diz: o que o homem semear na carne, isso mesmo ele vai colher. O que o homem semear no espírito, isso mesmo ele vai colher. Paulo, ele é taxativo, Paulo é categórico em afirmar isto. E o texto que nós lemos aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz o seguinte: que há falsos apóstolos e há falsos profetas que fazem sinais e prodígios para poder enganar os escolhidos de Deus. Mas nós temos que aprender, como os crentes da igreja de Bereia, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Os crentes de Bereia eram os crentes que ouviam a ministração da palavra de Deus através dos discípulos, através dos apóstolos, e eles conferiam para saber se realmente estava batendo exatamente com aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Hoje, minha irmã, hoje, meu irmão, você tem obrigação de seguir o exemplo da igreja de Bereia, examinar a Bíblia Sagrada para ver se aquilo que o pregador está pregando está batendo com a palavra sagrada. Existem muitas pessoas que já não examinam mais a Bíblia Sagrada, e muitas pessoas que só lê a Bíblia na hora do culto.
na sua casa, ela fica aberta como um talismã no Salmo de número 91. Outros usam a Bíblia como talismã no Salmo 23. Isso, a Bíblia não é para usar como talismã, a Bíblia é para você ler e examinar, aleluia. Sabe o que é examinar? Examinar é você destrinchar, é você, como fala, expurgar tudo o que tem dentro, examinar completamente, não só olhar, mas sim você percorrer tudo, você discorrer toda a Bíblia, você ir nos mínimos detalhes. E você tem que fazer isso. Você não pode deixar sua Bíblia aberta como talismã em cima da sua geladeira, ou em cima da sua estante, ou no redor, ali na cabeceira da sua cama. Você não pode fazer isso. Você tem que ler a Bíblia todos os dias, examinar as Escrituras, porque por Deus penetra a vida eterna, e são elas que devem se vida de pessoas. Então, temos que examinar a palavra de Deus. Estamos vivendo um período terrível. Recentemente, no programa, aí, com certa emissora, teve um debate dizendo que a volta de Jesus, o fim do mundo vai acontecer no ano de 2012. Eu sigo a Deus há 30 anos, e há 30 anos eu tenho visto esses detalhados, esses tropeiros, dizendo que Jesus vai voltar tal dia, e eles queimam a língua, porque a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão, uma hora que ninguém espera. Ele vai vir numa hora, num momento que ninguém espera. Assim vai ser a vinda do Senhor Jesus. Ele diz que ninguém sabia, nem os anjos sabem, mas somente o Pai que está no céu sabe a hora que ele vai vir buscar a sua igreja. Portanto, minha irmã, não fique assustada, não fique ouvindo esses falsos profetas, dando sinais prodígios, fazendo maravilha, dizendo que o mundo vai acabar em 2012. Não acredita nisso, porque a Bíblia diz que nem o Filho e nem os anjos sabem o dia e a hora que isso vai acontecer. Jesus pode vir ainda nessa noite nos arrebatar. Jesus ainda pode vir ainda amanhã arrebatar a igreja.